Olá, meus queridos irmãos de minha Igreja Católica, queridos irmãos protestantes, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a luz do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês que vão me assistir nesse vídeo. Eu quero que vocês se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative as notificações para você receber outros vídeos. Como sempre digo, meus vídeos são simples, são palavras que vocês ainda não ouviram na igreja. Igreja nenhuma fala o que eu estou falando nesses vídeos meus, porque eu estou falando de uma verdade que a igreja não prega. Estou falando de uma vida renovada, que é poucos hoje que têm essa vida renovada na Igreja Católica e outras igrejas também. Que as igrejas saem da Igreja Católica, as igrejas evangélicas, adventistas, saiu da Igreja Católica pensando que estava convertido. Agora me converti, eu saí da Igreja Católica por engano. Vocês não converteu, vocês convenceu. Pessoas convenceram vocês para sair da Igreja Católica pensando que vocês iam achar salvação fora da Igreja Católica e por engano de vocês. Certo? Porque você tem condição de renovar na sua igreja. Eu me renovei na minha Igreja Católica, você poderia ter renovado nela também. Certo? Fizeram a cabeça sua que outra igreja era mais fácil para você se converter. E é bem pelo contrário. Você se convence, mas você não converte. Porque eu convivo com pessoas, tanto adventistas como evangélicos, e não são convertidos. Você vai conferir ele como um evangélico, ele está muito longe do evangelho. Muito longe. Certo? Até na aparência, Jesus disse que nós, para dizer que parecemos com Ele, que permanecemos nele, nós temos que parecer com Ele. Nós temos que ser como Ele. E nós somos. Né? Veja bem a nossa estrutura. A nossa fisionomia se parece com Jesus, se parece com Deus. E nós somos a imagem de Deus. Fomos feitos a imagem de Deus. Nós temos que parecer com Ele. Então eu vou cantar uma música. O homem é a sua vaidade. Nós sabemos que a nossa vaidade, a vaidade do homem, faz com que ele saia da presença de Deus e perde a credibilidade, perde o caráter de Deus. Sabe? Ele sai da presença de Deus e por aí ele não tem mais credibilidade, por isso ele perde todo o sentido de um homem sincero, de um homem perfeito. Você veja bem, meu irmão, hoje, a dificuldade que os governantes têm para governar, falta de sabedoria, sabe? Porque não é aquele homem humilde, aquele homem simples. As igrejas, os pastores, papas e padres e bispos, não têm aquela sabedoria para pregar, porque não vive a palavra de Deus, porque não é a imagem de Deus vivo. Né? Não é a imagem de um homem pagão, mas não de um homem cristão. Os papas até 1700, diz, a gente viu, observando na internet, a gente procurou na internet para saber, os papas até 1700 andavam com barba. E daí para cá, todos tiraram a barba, esconderam a barba, como diz a Bíblia. E isso para nós tira nossa moral com Deus, sabe? Nosso caráter desaparece, o caráter de Deus em nós desaparece. Então vamos ouvir a música, depois nós vamos ler 2 textos na Bíblia, certo? O homem por sua vaidade não é mais semelhante seu Criador, renegando a fisionomia que o Pai um dia te deu por amor.
Orgulho e egoísmo corrompeu e então perdeu aquele valor. O Pai querendo nos reconstruir, por Maria mandou um retrato seu, revelando a sua imagem, que por chantagem o homem perdeu, recitando nova geração a sua afeição. Jesus já nos deu Homens, devemos voltar para nós mesmos e ver quem nós somos, como Deus criou. Nossa soberba nos impede tanto a sentirmos quanto somos pecador. Temos que abrir os olhos e ver que não aparecer nós com o Senhor. Jesus veio ensinar o homem a sua verdadeira natureza. Com o seu cabelo e barba, assim revelava o Pai com certeza. O homem fala e rejeita a luz, parecer com Jesus é uma tristeza. Amém? Bom, irmão, vamos agora ouvir um texto na Bíblia para você ver como é que nós, homens, fomos feitos, como foi o plano de Deus, o projeto de Deus em nos criar. Ele nos criou a tua imagem e semelhança. Nós sabemos disso e todos pregam que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E por que nós somos imagem dele, semelhança dele e andamos diferente dele? A nossa semelhança é de Maria, Nossa Senhora. Nós somos imagem de Deus e parecemos com Maria. Temos que tirar a barba para parecer com as mulheres. Por quê? E com isso a nossa credibilidade foi abaixo, sabe? O homem perdeu todo o seu poder. O homem tem muito poder na terra. Deus deu ele o poder. Tanto é que ele criou o homem diz assim, ó, cuida de tudo, tudo é seu. Certo? E o homem só quis devastar, só quis acabar, só quis destruir. Vamos ouvir um texto aqui em Gênesis, só um versículo, 2. Depois nós vamos ler um texto lá no Efésios, na carta de São Paulo aos Efésios. Então Deus disse, capítulo 1, no versículo 26 de Gênesis. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis, que se arrastam sobre a terra. Amém? Veja bem, irmão, Deus fez nós a imagem dele e deu-nos poder sobre todo ser que ele criou. Veja bem que nós somos poderosos, porque Deus nos conferiu o poder. Só que nós não temos esse poder. Deus nos conferiu, mas nós perdemos essa autonomia. Hoje, a maioria das pessoas
até acabam dizendo que nem existe Deus. Um bom número de pessoas acabam dizendo que, querendo se aparecer que ele fosse Deus, porque ele que sabe tudo, ele viola os mandamentos dizendo que não precisa guardar os mandamentos porque ele se torna como um Deus. Porque se ele diz que o mandamento não precisa ser guardado, é porque ele se tornou como um Deus. Ele é mais poderoso que Deus. Porque se Deus escreveu os mandamentos numa pedra, para que fosse um mandamento perpétuo, que não fosse apagado, o homem diz que não precisa guardar, a maioria dizem, e assim é nas igrejas que dizem. Então eles se tornaram deuses, certo? Poderosos em derrubar o projeto de Deus verdadeiro. Então, com isso, nós saímos da presença de Deus, perdemos o caráter dele, certo? Você veja bem, irmão, hoje, se um jogador de bola famoso rapar a cabeça de um lado e deixar do outro, o povo vai seguir aquele modelo. Se tirar um pedaço da barba e deixar o outro, as pessoas vão deixar aquele modelo porque está seguindo um jogador famoso, como um cantor, uma pessoa famosa. Não é assim? Sempre a gente vê. É fazendo um trilhinho na cabeça, é rapando, deixando só a carapucinha em cima, rapando tudo aqui. Isso é modelo, não é modelo de Cristo não, isso é modelo humano. Porque um famoso deixou o cabelo assim, fez um corte de cabelo assim. Aí é fácil para nós seguir, mas se é bíblico, se é deixar como Jesus andou, o cabelo como Jesus, a barba como Jesus, aí já não dá. Aí depende de humildade, depende de fé, depende de santidade, certo? Então, com isso, os homens perderam a força. Por que Sansão tinha muita força? Ele tinha cabelo. Por que Jesus, força suprema? Ah, mas é porque ele é Deus. Não. Cabelo também. Cabelo é o testemunho. Veio o testemunho dele, ele testemunhando como Sansão, ele tinha poder. Como homem, né? O poder dele é supremo, ele era Deus. Mas aqui na terra, o cabelo dele representava Sansão. E ele tinha a força de Sansão, né? Como homem. Como Deus, ele tem força sobre todas as coisas. Mas aqui na terra ele era 100% homem. Espiritualmente falando, 100% Deus. Então, veja bem, duas forças grandes. Sansão, que você lendo lá em Juízes, você vai ver a força que ele tinha, devido do cabelo. Quando ele tirava o cabelo, ele perdia toda a força. E Jesus com o cabelo. Ah, não, mas ele deixava o cabelo porque era nazareno. Não, ele deixava o cabelo porque ele é a semelhança de Deus. Eu e Pai somos um. Ele não falou assim lá no capítulo 14 de João? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, viu o Pai. Então ele estava trazendo um retrato de Deus para nós ver. Que a imagem de Deus lá no céu é essa. Que ele estava com ela. E Jesus estava com ela. Eu vim trazer a presença do Pai para vocês. Eu sou a presença do Pai no meio de vocês. Certo? Não tem como nós driblar, irmão. Não tem como nós enganar nós mesmos. Se nós somos semelhança de Deus, nós temos que parecer com Jesus. E ele diz assim, lá na carta de João, que para nós permanecer nele, nós temos que viver como ele viveu. E como é que ele viveu? Como é que Jesus viveu? Não foi com cabelo e barba? Certo, irmão? Eu sou muito feliz em parecer um pouco com Jesus. Na fisionomia, a minha fisionomia, eu quero que ela seja mais ainda parecida com Jesus do que ela é. Porque quando eu pareço com Jesus na fisionomia, materialmente, espiritualmente, eu vou ter a autoridade dele. O homem perdeu a autoridade. Você veja bem o que é que acontece hoje na presidência da República, no Vaticano. Quantas pessoas falam mal do Papa e colocam o Papa como qualquer outra pessoa. Olha o presidente da República, como o povo trata ele mal. Como ele é tratado. Qualquer uma pessoa pode maltratar ele. E aí os homens ainda criou lei para dar a oportunidade de nós termos direito
difamar do outro, maltratar o outro. Direito de expressão. Olha bem, eu tenho o direito de expressar, eu posso falar o que eu quiser. Olha bem, isso é lei humana. Isso não agrada a Deus, não. Merece o nosso respeito o presidente, merece o nosso respeito o Papa, os pregadores, os bispos, pastores, e são tratados como lixo. Certo? Por quê? Porque eles mesmos não pregam a verdade. Eles mesmos criam leis para eles ser desmoralizados com elas. Hoje eles são maltratados porque as leis que eles criaram, dando direito de expressão, todos têm direito de desonrar eles com palavras, maltratar eles com palavras, maldizer e ainda nem ser punido. O STF, seus 11 ministros, são maltratados como fossem pessoas de rua, são maltratados como fossem bandidos, e são pessoas da lei. Então, por quê, irmão? Porque nós saímos da presença de Deus, por isso que o homem perdeu a sua credibilidade, tá? Bom, agora eu vou ler o texto que eu disse em Efésios capítulo 4, versículo 11, para você ver que nós temos que ter a estatura de Cristo. E tendo a estatura de Cristo, nós somos a imagem de Deus. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas e a outros evangelistas, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, que até atingirmos o estado de homem feito à estatura da maturidade de Cristo. Entendeu, irmão? Nós temos que aparecer com Jesus. E os pastores, os bispos, o Papa, têm essa missão de nos levar a aparecer com Jesus. E se eles não parecem com Jesus, como é que ele vai nos levar essa graça de conhecer, de parecer com Jesus, se eles não parecem? Sabe que modelo ele vai dar para nós de Cristo? Então, meus irmãos, presta atenção nessa palavra, lê ela do começo ao fim, em Efésios, para você entender que a missão dos pastores é levar nós à maturidade de Cristo, é parecer com Ele, é ter a estatura dele, certo? Então, eu convoco vocês a buscar o Espírito Santo, a invocar o Espírito Santo para que ele possa trazer para dentro de vocês o desejo de ser a imagem de Deus, tá? Fique com Deus, que Deus abençoe a todos.